fervendo e jogar para cima. Ei, escute, mais quente do que aquele óleo era o Espírito Santo que estava dentro dele. E eu quero ser profeta de Deus para dizer: o diabo pode se levantar contra a tua vida, mas o óleo do Espírito está dentro de você, e contra você ninguém pode. Deus está nessa casa. Aleluia. Então foi esse João. Aí depois de ver esta cena, pega o velhinho de 100 anos e joga ele na ilha de Patmos, para ele ser comido por bichos. Não tem jeito de parar um adorador. Não tem jeito de parar um homem e uma mulher que tem dentro de si o poder do Espírito Santo de Deus. Não tem como parar. Joga ele lá na ilha de Patmos. E quando ele está posto na ilha de Patmos, todos pensavam que ele estava só. Ele escuta uma voz dizendo assim: meu amigo João. Glória a Deus. João. Aleluia a Deus. Eu imagino ele olhando e falando: essa voz eu conheço. Essa voz é dele. Essa voz fala: Senhor, João, vou te revelar algumas coisas que eu não revelei para ninguém. Eu vou revelar para você, e você escreve as 7 igrejas que existem na Ásia. E agora eu quero começar a pregar, porque a igreja na qual eu li, a igreja é a 6ª igreja, é a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, porém tendente ao Senhor, uma igreja que não tinha aparatos, mas uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo de Deus. Nada a ver com a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, mas porém pobre. Lá em Laodiceia, no capítulo 3, no versículo 20, a Bíblia vai dizer assim: eis que eu estou à porta e bato. E muitas vezes, pastor Marcos, nós usamos esse versículo dizendo que é para evangelizar. Mentira! Pastor, mas não está batendo na porta do coração? Não! A igreja de Laodiceia, quem mandava eram os homens de anéis. O Espírito Santo tinha saído da igreja. Aí o Espírito Santo vem e bate na porta e diz: ei, eis que eu estou à porta da igreja e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro aí dentro. Eu ceio com vocês e vocês ceiam comigo. Mas a igreja de Laodiceia era tribulada. Mas a igreja de Filadélfia não. Uma igreja fraca, mas uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo. Uma igreja que pregava a virtude ressaltada desta igreja era que queria transformar os crentes em colunas espirituais, em colunas de Deus. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu encontro essa igreja de Filadélfia vivendo os dias de hoje. Porque servir a Jesus, tem muitos evangelhos pregando por aí hoje, pastor, lá. O evangelho de conveniência. Vem que Deus tem casa, vem que Deus tem carro, vem que Deus tem a prosperidade. Pastor, tu é contra? Não. Eu profetizo a prosperidade de Deus na sua vida, mas tem que buscar primeiro é o reino, é o reino, é o reino de Deus. Tenho pregado em lugares que me dizem: pastor, prega uma mensagem que até a cadeira da glória a Deus. Mas eu sou amante da Bíblia. Eu prego a Bíblia, porque no Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor não está aí preocupado com o pastor, com o ministério, com nada. Ele um dia soprou nos meus ouvidos e disse: meu filho, eu venho para cumprir a minha palavra. Passo o céu e a terra, mas a minha palavra não. A minha palavra é viva e eficaz. Glória a Deus, aleluia. A igreja de Filadélfia foi escrito na época da reforma, viveu na época da reforma de Lutero. E quando eu li o versículo 11,
O meu coração treme porque a afirmativa é essa: venho sem demora. Tem um ponto. Aleluia. Eu poderia só pregar nesse venho sem demora. Mas ele põe um ponto e diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando você aceita o Senhor Jesus, quem está entendendo a mensagem, dá um glória a Deus. Quando você aceita o Senhor Jesus, Ele te dá uma coroa. E essa coroa, conforme eu vou andando, conforme eu vou buscando, conforme eu vou me enchendo da presença do Senhor, conforme eu vou evangelizando, conforme eu vou falando da palavra do Senhor, Ele vai colocando uma pedrinha na minha coroa. Cada dia que você levanta, eu vou dizer. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do teu lado aí. Olha para a testa do abençoado. Dá uma olhadinha para a minha, que é mais avantajada um pouquinho. Você vê alguma coisa escrita aqui? Deixa eu limpar para ver se tu enxerga. Você vê? Responde sim ou não? Mas sabe o que o capeta, o infeliz, eu prego com raiva do diabo? Sabe o que o cabeça rachada vê? Quando você está passando a prova, passando a luta, passando o vale, porque lugar de crente é no vale, na prova, na luta, no deserto. Oh, glória a Deus. Sabe quando você está passando de cabeça baixa assim, pastora? Andando pela rua da cidade, o capeta olha para você, sabe o que ele consegue ver escrito aí que eu não vi, que você não viu? Propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Ele olha para você e fala: esse eu tenho que sair de lado porque esse é dele. Ele te guarda 24 horas por dia. Ele cuida de você. E hoje ele me trouxe nessa casa para dizer: eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Existe um que todos os dias tenta te derrubar para tomar a tua coroa. Existe um que todos os dias ele arma algo para tirar a tua coroa. Mas por que a coroa é tão importante? Porque a Bíblia diz que nós vamos trocar a coroa pela vida eterna. Quando chegarmos diante de Jesus, você vai dizer: está aqui minha coroa, Senhor. Tem uma pedrinha só, mas Ele vai olhar para ti e falar: entra, meu filho, entra para o descanso, porque você venceu. E Ele diz: ao que vencer, vou fazer dele coluna. Escute, quando fizeram a laje desse salão, eu não vi. Só teve que colocar um monte de escora para segurar a laje. Aí depois de um tempo tiraram as escoras, ficou as colunas. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Deus te colocou aqui como coluna. Coluna é para carregar. Ah, mas eu não vou no culto porque aquele irmão olhou torto para mim. Tu é coluna. Coluna suporta as aflições até o final. A escola vem e vai embora. A escola vem e sai. Mas Deus te chamou por coluna. E você é coluna dele. Aleluia. Coluna não tem vontade própria. Crente disse para mim assim: pastor, crente tem um livre-arbítrio. Eu falei: Jesus, segura minha boca. Que foi, filho? Aleluia, Jesus. Crente tem um livre-arbítrio. Eu falei: mentira. Não tem. Eu falei: não tem. Você tem um livre-arbítrio até você conhecer Jesus. Paulo disse assim: a vida que eu vivo agora, eu não vivo na fé. A minha vida que eu vivo agora, eu vivo a vida dele. Não, mas eu vivo. É Cristo que vive em mim.
Você que entrou aqui dizendo assim, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, faz nada. Você precisa vir para os pés da cruz. Porque se você tem Jesus, quem manda é Ele. Acompanhando o irmão aí, fala, é do jeito dele. É do jeito dele. É do jeito dele. Quer entrar no céu? Aleluia. Viva para Ele. Vem aqui, deixa eu te fazer um exemplo. O Espírito Santo não quer andar assim contigo, ó. Não interessa isso para Ele, ó. O Espírito Santo quer andar dentro de você. Dentro. Porque quando Ele está dentro é diferente. Quando Ele está dentro é diferente, pastora. Quando Ele está do lado eu faço o que eu quero, eu posso voltar. Mas quando Ele está dentro, Ele que guia. Você vai por aqui, eu falo, não, vai por aqui. Você vai por aqui, eu falo, não, vai por aqui. Para um pouco, caminha um pouco, anda um pouco. Porque a vitória vem dEle. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nos preparamos para tudo nessa vida. Para o casamento, para a festa. Nos preparamos para o churrasco. Tem uns irmãos preparando já para o Natal. Vou ligar para aquele irmão que tem um sítio para guardar leitoa. Talvez o culto não acabe aqui hoje. Talvez nós continuaremos o culto na glória. Aleluia. Saímos de casa e vimos para a casa do Senhor. Você falou tudo aquela hora. Temos que priorizar Ele. Chegamos aqui de repente, pastor, a trombeta toca. E aí? E aí a hora que a trombeta soar, nós vamos morar com Ele na glória.